Mateus capítulo 1, a partir do verso 1. Mateus 1, verso 1 a 16. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria. Queridos, ontem nós comemoramos o Dia da Mulher. A propósito, feliz Dia da Mulher para cada uma das mulheres aqui presentes, cada uma das mulheres que estão acompanhando essa transmissão aí. Vocês são bênção. E pensando na importância da mulher, fiquei refletindo sobre o papel da mulher, o papel que elas tiveram na vida de Jesus. Geralmente a gente pensa naquelas mulheres que fizeram parte da convivência com Jesus. Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Maria e Marta, que moravam em Betânia, a mulher samaritana e assim por diante. Mas nessa manhã eu gostaria de mencionar outras mulheres que foram muito importantes na vida de Jesus, mesmo antes de Jesus nascer. E o texto que nós lemos aqui traça a genealogia de Jesus. Eu sei que muita gente não gosta de ler genealogia. Quando chega essa parte da Bíblia, pula, né? Eu sou fã da genealogia, queridos. Talvez você pense, mas o pastor leu esse monte de nomes aí. Fulano de tal, filho de fulano de tal. O que a gente pode aprender só lendo esse monte de nomes aí? Bom, você pode escolher um nome para o seu filho. Ali tem uma lista farta de sugestões. Mas o que dá para aprender lendo tantos nomes? Muita coisa. Queridos, os registros genealógicos bíblicos geralmente traçam a linhagem de alguém seguindo o nome do pai. Mas nesse registro genealógico de Mateus capítulo 1, nós encontramos ali uma lista de 40 nomes de homens, traçando a linhagem de Jesus. Mas algo curioso, nós encontramos o nome de 5 mulheres: Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria. E eu fiquei pensando, por que não houve menção às outras 35 mulheres, mãe dos outros 35 homens dessa lista?
Porque o Espírito Santo inspirou Mateus a registrar o nome dessas 5 mulheres, sendo que há registros do Antigo Testamento com o nome das mães de vários desses homens aí que faziam parte da linhagem de Jesus. Eu acredito sinceramente que o Espírito Santo de Deus, ele foi estratégico e quis que nós olhássemos com atenção especificamente para essas 5 mulheres. Com que objetivo? Bom, vamos ver. Vamos lembrar rapidamente de cada uma delas e dos fatos que marcaram a vida, suas histórias, né? Então, assim, nessa manhã, esse é o tema da nossa mensagem: mulheres transformadas, mulheres que tiveram a vida transformada pelo agir do Senhor. Então vamos lá. A primeira delas está no versículo 3, Tamar. Eu vou contar rapidamente a história de cada uma dessas mulheres, para a gente entender o contexto, a realidade, o que marcou a história de cada uma delas. E a primeira delas é Tamar. Se você quiser conhecer mais sobre Tamar, você vai poder ler depois ali em Gênesis capítulo 38, sobre a história dela. Mas Tamar era uma mulher de Canaã, era uma mulher cananeia. E essa mulher, ela foi escolhida por um dos filhos de Jacó, por Judá, quando ele teve o seu primogênito, para que ela fosse esposa do seu primogênito. O nome do primogênito de Judá era Er. E a Bíblia diz que Er era um homem perverso, pelo que o Senhor lhe tirou a vida. Então a gente vê aqui que essa mulher ficou viúva, porque era mulher de um homem perverso que acabou perdendo a vida por causa de sua perversidade. E naquele tempo a tradição, a cultura, a ordem que havia para o povo de Israel, havia uma lei chamada lei do cunhado, que quando alguém se casava e morria sem deixar filhos, o cunhado deveria se deitar com a esposa do viúvo, a viúva deveria se deitar com o cunhado e suscitar a descendência ao falecido. E aí o Judá tinha um segundo filho, que era Onã, mas ele não quis cumprir essa obrigação, e também diz o texto bíblico que ele acabou morrendo, o Senhor tirou-lhe a vida. Mas Judá tinha um terceiro filho, que ainda era um garoto, ainda era uma criança, chamado Selá. Então Judá disse para Tamar: vai para a casa dos seus pais e fica vivendo lá como uma viúva, aguardando até que Selá se torne homem. Então você poderá se deitar com ele e suscitar descendência ao seu falecido marido. Mas o que aconteceu é que ela foi então para a casa do pai, passaram-se os anos e ela foi esquecida. E um dia ela ouviu que o seu sogro Judá estava vindo ali para aquela cidade tosquear ovelhas, e ela troca as roupas da sua viuvez e se veste como uma prostituta e vai para a esquina no caminho de Tímina. E ali, quando Judá a encontra, ele não a reconhece e ele oferece para se deitar com ela, e ela, agindo como fosse uma prostituta, ela diz: mas o que você vai me pagar para se deitar comigo? E ele faz a promessa de lhe enviar um cabrito, e ela diz: então me dê aí o seu bordão, ou seja, o seu cajado, o seu selo e o seu cordão, como garantias de que você vai enviar o pagamento. E ele aceitou, e por fim ele se deitou com ela, e depois ele foi embora e ela engravidou. E mais tarde ele mandou o cabrito como pagamento, mas ninguém achou onde que estava aquela prostituta, porque de fato ela não era uma prostituta, ela tinha se disfarçado de prostituta. E depois de alguns meses, quando souberam da gravidez, a denunciaram a Judá, dizendo: olha, a tua nora não ficou fiel como viúva na casa do pai, mas ela agiu como uma prostituta, está grávida. Então Judá mandou que a trouxesse e que a queimassem viva. E quando estavam para queimá-la viva, ela disse: eu estou grávida do homem a quem pertencem esses elementos. E mostrou
o cajado, o cordão e o selo de Judá. E quando Judá viu aqueles elementos, ele disse: ela é mais justa do que eu, porque eu havia prometido trazer o meu filho mais novo, quando ele se tornasse homem, para ela, e não fiz isso. E ali ela foi poupada e não perdeu a vida. Mas o resultado daquela gravidez é que nasceram gêmeos, Perez e Zerá. E Pérez é aquele de quem o Senhor Jesus descende, né? Então, o resumo da vida de Tamar: ela foi viúva, desprezada pelo segundo filho do Judá, foi esquecida pelo sogro e foi quase queimada a vida. Uma história triste, uma história cheia de marcas, uma história de alguém que se fingiu de prostituta, que provavelmente aos nossos olhos, aos nossos padrões, nós não a consideraríamos como apta para ser chamada de uma serva de Deus, com credibilidade para receber essa denominação de uma serva de Deus. Mas Deus mudou a história de Tamar, e através do filho dela, de Pérez, descendeu o Senhor Jesus. Nossa segunda personagem está no versículo 5 do nosso texto aí de Mateus 1, se chama Raabe. E Raabe era uma mulher que morava na cidade de Jericó, precisamente na muralha. As muralhas eram largas e haviam casas construídas nas muralhas, e a casa de Raabe estava na muralha de Jericó. E nesse tempo, Josué, que estava liderando a nação de Israel, sob o comando do Senhor para invadir a terra e conquistar a terra de Canaã, a começar por Jericó, antes de ele lançar o seu ataque, invadir Jericó, ele envia 2 espias. E esses espias entram na cidade e eles são acolhidos ou abrigados exatamente por Raabe, que era uma prostituta daquela cidade. E Raabe esconde aqueles espias no terraço da sua casa. Alguém informa o rei de Jericó que espias de Israel tinham entrado ali. O rei manda que ela os entregue, e ela mente, dizendo: olha, de fato eles vieram aqui, mas não estão mais aqui, eles já fugiram, corram atrás deles que vocês vão alcançá-los. E quando os enviados do rei foram embora, ela chamou os espias e lhes declarou: nós sabemos que o Senhor deu essa terra como promessa a vocês. Todos nós ouvimos dos feitos poderosos que o Senhor realizou desde quando vocês saíram do Egito, como abriu o Mar Vermelho, e desde que ouvimos que vocês estavam chegando aqui, o nosso coração ficou derretido como água, e nós estamos apavorados. E ela então faz um trato com eles, porque ela reconhece que o Deus de Israel é o Deus do céu e da terra. E ela diz assim: olha, eu sei que vocês vão entrar e vão conquistar essa cidade, mas assim como eu poupei a vida de vocês e não entreguei vocês na mão do rei de Jericó para que vocês fossem mortos, eu peço também que vocês poupem a minha vida e da minha família. Quando vocês entrarem aqui na cidade para conquistá-la, não nos matem. E eles fizeram aquele acordo com ela e disseram: então você reúna o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs, todos da sua casa com os pertences deles, e você vai amarrar uma fita de tecido vermelho na janela da sua casa. Isso vai ser um sinal, e quando nós viermos invadir, nós veremos esse sinal, e quem estiver dentro da casa será poupado. E ela os ajudou a descer pelo muro, e eles fugiram para as montanhas. Então, de fato, aconteceu depois da invasão de Jericó, e como eles haviam feito aquele acordo, a vida de Raabe, toda a sua família foi poupada. E aí ela vai viver junto com o povo de Israel, e ela acaba se casando com um dos príncipes de Israel, chamado Salmão. E Salmão tem um filho com Raabe, a quem ele chama de Boaz, que foi o bisneto do rei Davi. Então, um resumo da vida de Raabe: uma prostituta, também cananeia, ou seja, habitante de um povo que o Senhor havia dito para Israel que os filhos de Israel não deveriam se casar com as mulheres daqueles povos, para que elas não corrompessem o coração deles. Ela mentiu,
ela traiu o seu próprio povo. Quer dizer, o povo dela de Jericó acabou morrendo porque ela ocultou a verdade. Então, quando a gente olha para as escolhas, para as atitudes de Raabe, para o comportamento, para a reputação de Raabe, ela também não seria alguém que a gente diria: essa é uma serva de Deus. Mas ela teve a sua vida transformada, o seu destino transformado pelo Senhor, e ela entrou na história da linhagem do rei Jesus, gerando um filho, Boaz. Nossa terceira personagem, que eu quero contar a história para vocês nessa manhã, é Ruth. Ruth, a história de Ruth está no livro que leva o seu nome, e eu encorajo vocês a lerem, é uma história lindíssima. Mas Ruth era nora de um homem de Belém de Efrata, chamado Elimeleque. E Elimeleque casou com uma mulher chamada Noemi, e eles tiveram 2 filhos, Malom e Quilion. Só que naquele tempo houve uma fome muito severa na região onde eles viviam, e eles foram para a região de Moabe, para um outro país, vamos dizer assim, para uma outra nação, a nação de Moabe, porque precisavam de alimento. E quando eles estão em Moabe, acontece fatalidades ali naquela família. Elimeleque falece, assim como seus 2 filhos, Malom e Quilion. Só que quando eles falecem, Malom e Quilion já tinham casado com mulheres de Moabe. Eles já eram adultos, já tinham casado com mulheres moabitas. Uma delas se chamava Ruth e a outra se chamava Orfa. E daí, quando Noemi ficou viúva e sem os filhos, se sentindo amargurada, uma vida muito triste, ela ouve que a situação em Belém, na sua terra, tinha melhorado, e ela decide voltar, e as suas noras decidem acompanhá-la. E ela diz: mas para que vocês vão me acompanhar? E uma delas, Orfa, decide voltar para a casa dos seus pais, mas Ruth, ela determinadamente diz: eu vou te seguir, Noemi. Aonde você irá, irei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E ela jura essa lealdade, essa fidelidade à sua sogra. Olha aí, para quem é sogra, ore para ter uma nora dessa, hein? E ela jura essa fidelidade e segue com Noemi. E aí eles voltam para a região de Belém. E aí Noemi fala para Ruth ir colher grãos, achar alguma propriedade de alguém onde ela pudesse colher grãos para trazer para casa para elas poderem comer, porque elas estavam numa situação de extrema pobreza. E aí Ruth, ela vai exatamente para o campo de quem? Do filho da Raabe, para o campo de Boaz. E Boaz, nesse tempo, já é um homem próspero, um fazendeiro rico, abastado. E ela começa a colher os grãos ali, e ela cai na graça, no favor de Boaz, que cuida dela com muita compaixão, e permite que ela colha ali o alimento, não apenas para ela, mas para sua sogra. E por fim, o livro tem uma trama muito bonita. Eu não vou contar aqui para vocês, não vou dar spoiler, vou deixar que você leia em casa. Mas para resumir a história, ela acaba se casando com Boaz, e aí dá um filho a um menino chamado Obed, e Obed foi o avô de Davi. É interessante que Ruth, ela faz parte de um povo, o povo moabita, a quem o Senhor havia declarado em Deuteronômio 23:3, dizendo: nenhum amonita ou moabita, nem nenhum dos seus descendentes até a 10ª geração poderá entrar na Assembleia do Senhor. Contudo, nós temos aqui uma mulher moabita, não apenas vivendo no meio do povo de Israel, mas se casando com um dos homens de Israel e dando luz a um filho que fez parte da linhagem do Senhor Jesus. Ou seja, o resumo da vida
de Ruth. Ela era uma moabita, parte de um povo amaldiçoado, de um povo idólatra. Ela era uma viúva e ela era uma pessoa extremamente pobre. Contudo, o nome de Ruth entrou numa lista seleta de 5 mulheres que fizeram a diferença na vida de Jesus. Nossa quarta personagem está aí no versículo 6 de Mateus capítulo 1. Não vai aparecer necessariamente o nome dela, mas vai aparecer uma referência a ela. Vai dizer, a que foi mulher de Urias. Quem era essa mulher? Como era o nome dela? Quem lembra? Batseba, muito bem. E a história de Batseba, se você quiser conhecer mais detalhes, você vai ler em 2 Samuel capítulo 11. Batseba era mulher de um dos guerreiros mais fiéis de Davi, um homem chamado Urias, que ele estava na guerra, conquistando o território dos amonitas, lutando, arriscando sua vida, no fronte, na linha de batalha. E enquanto ele estava na guerra, Davi estava no seu palácio. E aí, um dia Davi está caminhando pelo terraço do palácio, e ele olha e vê a uma certa distância uma mulher nua tomando banho, que é exatamente Batseba. E ele deseja essa mulher e se informa quem ela é. E as pessoas dizem, olha, essa mulher tem marido, ela é mulher de Urias. E Davi, ignorando isso, manda trazê-la. E aí ele se propõe a se deitar com essa mulher, que aceita essa proposta e acaba adulterando com o próprio rei da nação de Israel, sendo infiel para com aquele que era o seu marido e um dos guerreiros mais fiéis do próprio rei. E como resultado desse adultério, ela acaba engravidando de uma criança, e por conta do adultério e da gravidez, Davi trama um plano maligno, diabólico, para que ele não fosse descoberto do seu ato repugnante. E ele manda uma carta para o comandante Joabe, dizendo, olha, pega Urias, e no lugar onde a batalha com os amonitas estiver mais acirrada, coloca ele na frente de todo mundo, na posição mais vulnerável, para que ele seja morto. E assim Joabe fez, e Davi mata Urias, usando a espada dos amonitas. Isso não foi bom aos olhos de Deus, e por causa desse adultério de Batseba, ela fica viúva de um marido bom, fiel, guerreiro. Não apenas isso, o filho dessa gravidez vai a óbito como consequência de uma maldição que vem sobre ela por causa desse pecado. E passa um tempo, depois que passa o tempo do luto pela perda do marido, Davi manda trazê-la para o palácio e a assume oficialmente como ela sendo uma das mulheres de Davi. E depois disso, ela engravida novamente de Davi e vai dar luz a um outro filho que se chama Salomão, que a palavra deriva exatamente de Shalom, de paz, Shalomon, né, que vem da palavra paz, como uma declaração dizendo, Deus fez paz com Davi, e coloca o nome daquele filho. Então, quando a gente vai resumir aqui a história de Batseba, ela foi uma mulher adúltera, uma mulher viúva por conta do seu adultério, culpada de morte, culpada da morte do marido e do seu primeiro filho. Uma história trágica, uma história manchada, uma história realmente vergonhosa. Mas ainda assim, essa mulher foi alcançada pela graça de Deus e deu um filho, a quem chamou Salomão, de quem o Senhor Jesus descende. E nossa quinta personagem aí, queridos, é Maria, a mãe de Jesus. Está no versículo 16 de Mateus 1. Você pode ler a história de Maria em todo o capítulo 1 de Mateus. Obviamente,
Maria, a mãe de Jesus, em comparação com essas outras 4 mulheres, ela teve uma reputação, vamos dizer assim, o caráter de Maria nunca foi manchado. Ela foi uma serva de Deus, uma mulher realmente exemplar, uma mulher que nós admiramos o compromisso dela com o Senhor. Mas apesar dessa fidelidade dela, houve situações na vida dela que conspiraram contra ela. E eu quero falar isso para você. Maria, mãe de Jesus, primeiro, ela era uma moça bem jovem e humilde. Porque humilde, ela veio de uma cidade e de uma região que eram insignificantes. Uma cidade que não aparece nos registros históricos do Antigo Testamento, não aparece nos escritos sagrados dos judeus, no Talmud. Não há nenhuma menção a Nazaré. Ela vem de uma região chamada Galileia, que era uma região que sofria discriminação de todas as demais partes de Israel. Como Natanael pergunta sobre Nazaré, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Depois nós vamos ver os membros do Sinédrio respondendo a Nicodemos: estude, verifique, pesquise, e você verá que da Galileia não sai profeta. Então aquela região era uma região considerada uma região misturada, em que os judeus eram impuros, porque havia ali judeus que não provavam a sua linhagem com o povo de Israel. Então assim, eram discriminados. E Maria vem desse contexto. Às vezes a gente pensa que as pessoas vêm de uma região tão pobre, tão humilde, tão simples, às vezes uma região discriminada, que a gente não acredita que uma pessoa que vem daquele lugar possa prosperar e ter alguma influência. Além disso, embora tenha sido uma mulher de caráter, Maria sofreu suspeição de ter sido adúltera, porque ela engravidou de uma forma sobrenatural. Isso nunca aconteceu na história, nem antes nem depois de Maria. Uma virgem engravidar, uma mulher engravidar sem nunca ter tido uma relação com um homem. Então, ela estava prometida em casamento a José, mas de repente ela se achou grávida do Espírito Santo. Você vai ler a história, os detalhes lá em Mateus 1, quando o anjo chega e anuncia que isso vai acontecer e tal. Só que José não sabia desse anúncio do anjo. E aí de repente ele vê que a barriga da Maria está crescendo. E ele fala: mas como assim? Ela estava prometida, e agora? Mas José a amava, e diz o texto bíblico que José busca uma forma de dispensá-la, de divorciar-se dela, sem necessariamente apresentar a razão pela qual ele estava se divorciando. Porque se ele declarasse publicamente: olha, eu estou me divorciando porque ela está grávida de um outro homem, sabe qual seria a pena para ela? Morte por apedrejamento. Então ela estava numa situação de risco de vida ao engravidar do Espírito Santo para dar luz ao Senhor Jesus. Ela estava sendo vista pelos demais como uma mulher adúltera. E quando José está pensando em dispensá-la, em se divorciar dela, ele tem um sonho. E o Senhor fala para ele, dizendo: não temas em receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mas além de toda essa situação difícil para uma jovenzinha de uma cidade tão pequena, está vivendo todo aquele estresse, quando o seu bebê nasce e o rei Herodes toma conhecimento disso, ele, com medo, se sentindo ameaçado de perder o trono, porque foi anunciado o cumprimento das profecias, a chegada de um novo rei, ele manda que todas as crianças de 2 anos para baixo daquela região onde Jesus estava fossem assassinadas. E aí Maria é forçada a fugir com seu marido e com seu filho Jesus para o Egito, para preservar a vida da criança. Que história difícil, irmãos. Já pensou se você, irmã, tivesse passado por uma realidade dessa, por uma situação assim? Então, o resumo da vida de Maria: ela foi uma mulher humilde, muito jovem, de uma vila insignificante, uma região
que sofria preconceito social, foi tida como adúltera, não teve as condições confortáveis por ocasião do nascimento do seu filho, deu à luz numa manjedoura e teve que fugir para salvar o seu filho. Queridos, quando nós olhamos para a história dessas 5 mulheres, o que há em comum em todas elas? Todas elas têm marcas na sua história. Todas elas têm traços que nos chamam a atenção de um passado muito difícil. E aqui nós aprendemos algumas lições com a história dessas 5 mulheres. Em primeiro lugar, nós aprendemos que cada pessoa tem uma história, e muitas vezes com marcas que aos olhos humanos as desabonam. Eu não sei a história da tua vida, minha irmã, e hoje eu estou me dirigindo mais às irmãs por conta do Dia da Mulher. Essa mensagem foi feita pensando muito em cada uma de vocês. Eu não conheço a sua história, eu não conheço o seu passado, a dificuldade de vida, quais são as marcas que tem aí na tua vida. Eu não conheço o porão da sua alma, eu não sei o que está lá nas prateleiras do porão da sua alma, talvez memórias que você deseja que ninguém nunca descubra. Talvez lá no lugar mais escuro do seu ser, você tenha lembranças e tenha registros, que hoje quando você pensa, você se arrepende profundamente. Eu não conheço. Talvez histórias marcadas por adultério, por promiscuidade, por mentiras, porque tudo isso aqui estava na vida dessas mulheres, por traição, por deslealdade. Mas uma coisa nós aprendemos: o Senhor conhece cada detalhe da tua história. Ele conhece cada momento difícil, cada momento constrangedor, cada momento ameaçador, cada momento vergonhoso. E apesar de tudo isso, Ele ama cada uma de vocês. E apesar dessas mulheres terem tido uma vida marcada por memórias tão difíceis, elas não deixaram de ser amadas pelo Senhor. E você está aqui nessa manhã, e o Senhor diz para você que Ele te ama, apesar do que você já viveu até o presente dia. Segunda lição que nós aprendemos com essa genealogia, com a história dessas mulheres, é que Deus, na sua graça, uma graça que nós não alcançamos compreender, Ele escolhe agir, mesmo através daqueles que não se encaixam em nosso padrão, no nosso olhar humano, de que aquela pessoa é uma serva de Deus. Nós olhamos para as pessoas com filtros e nós as descartamos, nós não acreditamos nelas, nós as desprezamos, nós não imaginamos que aquela pessoa pode trazer alguma coisa boa, oferecer algo de bom. Mas a palavra de Deus vai dizer que o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, e o Senhor conhece o teu coração, minha irmã. Independentemente do seu contexto social, eu não sei de que região você veio. Talvez você venha de uma cidade tão pequena, tão desconhecida, de uma região do país onde é discriminado, onde as pessoas falam mal, ou zombam, ou fazem chacota. Talvez você venha de uma raça, de uma linhagem, de uma descendência, de algum povo, que as pessoas olham com um olhar torto, que as pessoas desconfiam quando sabem que você é descendente daquele povo. Quem sabe você vem de um contexto cultural ou educacional em que você não teve acesso à escola, à educação formal. Você é uma pessoa muito simples na sua linguagem, no seu falar, na sua compreensão. E talvez as pessoas pode haver aqueles que olham para você e dizem: essa pessoa ela não tem uma qualificação de conhecimento, de inteligência, de cultura, para que possa ter alguma influência. Ruth era muito pobre.
Talvez você veio de um contexto moral questionável. Talvez você cresceu no meio de uma família disfuncional, no meio de irmãos cujo exemplo de vida incentivaram você a ter comportamentos também imorais. E aquilo foi construindo uma história na tua vida que as pessoas tomaram conhecimento e você se envergonha disso hoje. Quem sabe o teu padrão de comportamento ao longo de boa parte da sua vida foi um padrão de comportamento que produziu sobre você uma má reputação. As pessoas, o conceito que elas têm de você não é o melhor. Mas eu quero dizer para você, independente do teu passado, independente desse contexto, seja social, racial, educacional, moral, comportamental, se você se humilhar na presença de Deus, se você se arrepender dos seus pecados, Ele está pronto para perdoar você, limpar o seu coração, aceitá-la e mudar a tua vida e usar você para o propósito dEle, para a glória dEle. Terceira lição que nós aprendemos com essas mulheres é que, apesar do registro negativo da sua história, o Senhor pode transformar a sua vida e criar um novo registro, criar uma nova lista, e incluir o seu nome nessa lista. Uma lista onde estão os nomes daqueles que são vitoriosos e que participam do propósito divino. Amados, pode ser que até hoje, minha irmã, a imagem que as pessoas têm de você, ou a imagem que você mesma tem de si, seja uma imagem negativa e desaprovada. Mas o Senhor está aqui nessa manhã para dizer: eu estou pronto para escrever um novo registro na tua vida. Talvez o registro da tua história, por onde você passou. Se você voltar para a sua cidade, lá no meio onde você conviveu, nos seus amigos de infância, todos têm uma imagem, uma ideia de você horrível, péssima, desaprovada. Talvez isso é o que ficou registrado na história. Talvez as suas escolhas, as suas decisões lá no passado mancharam e criaram um registro que você se envergonha hoje. Mas eu quero dizer para você que nessa manhã há um novo registro pronto para ser criado. Não um registro de vergonha, não um registro de dor, mas um registro de vitória, um registro de graça, de salvação, de perdão. Se você confiar a sua vida ao Senhor, você não mais será conhecida como uma pessoa inadequada, de reputação vergonhosa, mas como alguém transformado pela misericórdia, graça e poder de Deus para viver essa vida de vitória. Então, talvez você não consiga lembrar o nome sequer de alguns desses 40 homens que constam ali na linhagem de Jesus. Mas eu sei que você vai sair daqui nessa manhã lembrando de Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria, porque tiveram suas vidas transformadas. E você pode sair daqui nessa manhã não apenas com a lembrança dessas mulheres que tiveram a vida transformada, mas você pode sair daqui nessa manhã dizendo: Senhor, eu também me rendo ao Senhor, e eu saio daqui nessa manhã pronta para ser transformada pelo Senhor, para ter um novo registro. Essa palavra, obviamente, ela foi dirigida às mulheres, mas ela se aplica a cada um de nós também, homens, porque também tivemos marcas em nossa vida, também fizemos escolhas das quais nós nos envergonhamos e nos arrependemos hoje. E o Senhor está pronto para transformar a sua vida. Ele está constantemente atuando na transformação de pessoas, conforme diz a palavra do Senhor, que Ele escolhe as coisas loucas desse mundo, as que não são, para envergonhar as sábias e as que são. O Senhor, Ele é especialista em tomar aquilo que é desprezado, aquilo que não vale nada, e
transformar em algo belo, algo útil. Eu queria encerrar essa mensagem, antes da gente orar, contando uma experiência que eu tive com a Cláudia, quando fomos visitar um casal de amigos na Inglaterra. Esse amigo de formação, ele é um chefe, e muito bem sucedido no seu trabalho, mas ele tinha uma área de atividade que ele gostava muito de praticar no seu tempo livre. Ele coletava elementos assim, pedaços de pau, gravetos, pedra, coisas que ninguém daria valor, pensaria que poderia ter qualquer proveito, coisas literalmente desprezadas ou não percebidas pelas pessoas. E ele juntava aquelas coisas, ele usava cola, tinta, e ele esculpia e criava ali uma peça de arte com significado, com uma história, sempre fazendo alusão à pessoa de Cristo, uma mensagem, se fosse de redenção, de perdão, de graça. Então cada obra que ele criava, ele era inspirado quando ele ia criando, dando um sentido para aquilo. E ele colocava suas obras para vender, para expor, e ninguém comprava. E um dia fomos visitá-lo, ele me levou no quintal da casa dele e mostrou várias daquelas peças. E eu fiquei olhando, ele ia me explicando o significado de cada um. Olha, isso aqui significa isso. Tal. E eu ficava admirado com a criatividade, com o tempo que ele gastou, a dedicação dele naquilo. E depois de refletir um pouco, eu disse: pô, você sabe o que é único sobre as suas obras de arte? Ele riu e falou assim: eu sei, que ninguém compra elas. Aí eu falei: não, pô, o que é único é que você valoriza aquilo que ninguém vê. Você toma aquilo que é desprezado por todos e você dá um sentido a cada um daqueles elementos, e eles se encaixam numa composição perfeita, cheia de sentido e significado, que dá glória a Deus. Eu falei: pô, eu fui tão ministrado hoje aqui vendo as suas peças de arte, porque o que você faz é uma tipologia, é um retrato exatamente daquilo que Deus faz com as nossas vidas. Ele pega aquela pessoa que é desprezada, aquela pessoa que não tem valor, aquela pessoa que ninguém vê qualquer potencial, e ele começa a trabalhar, e ele une elementos na vida daquela pessoa, ele une outras pessoas, ele coloca situações, e ele vai moldando aquela pessoa e formando uma obra tão linda, cheia de significado, que traz glória a Deus. E mesmo quando as outras pessoas não querem comprar, ou valorizar, ou apreciar, mas Deus conhece o sentido de cada uma daquelas obras e as aprecia. Eu falei: as tuas obras, elas têm muito significado, elas refletem o amor de Deus, e eu creio, queridos, que aquilo que ele faz, todo o dinheiro do mundo que pudessem oferecer por alguma obra daquela, não pagaria o real valor que ela tem. Você é uma obra nas mãos do Senhor, a despeito do seu passado. Minha irmã, meu irmão, o Senhor está transformando a sua vida. Quero convidar você a se colocar de pé, e você pode fechar os seus olhos e conversar com o Senhor. Talvez a condição que você entrou aqui nessa manhã seja uma condição que você está cheia de vergonha. Talvez você está pensando: puxa, pastor, se você me conhecesse, você nem ia deixar eu entrar nessa igreja. Eu não te conheço, mas há um Deus que te conhece. Ele ama você, e Ele está pronto para te perdoar, com seu sangue precioso limpar o seu coração, aceitá-la, recebê-la, abraçá-la e mudar a tua vida. Sabe, amados, um dia uma mulher cometeu um ato terrível, e ela foi flagrada naquele ato de adultério, e ela foi trazida pelos religiosos, pela classe que regulava a ética da época, todos com pedras na mão, pronto para executá-la e assassiná-la por apedrejamento. Mas antes disso, eles a colocaram diante daquele que é o justo juiz, e pediram parecer dele. O que devemos fazer com essa mulher? Ela foi flagrada em adultério, e Jesus diz para aqueles que estavam prontos para executá-la: quem de vocês estiver sem pecado, pode jogar a primeira pedra.
E cada um acusado pela sua própria consciência foi soltando as pedras e saindo dali. E de repente ficou Jesus sozinho com aquela mulher. E aquele que era o único dentre todos, o único que tinha o real poder e autoridade para condená-la e executá-la, pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela, sem nem levantar o rosto, de tão envergonhada, constrangida, arrependida, apavorada, ela diz: não, Senhor, ninguém me condenou. Talvez ela nunca esperasse a resposta que saiu dos lábios daquele que é o príncipe da paz, o Deus de toda misericórdia e graça. Ele diz: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Com aquela resposta, Jesus não estava endossando o adultério ou qualquer ato pecaminoso que eu e você tenhamos cometido no nosso passado, mas Ele está dizendo: se você se arrepender, estiver disposto a abandonar essa vida, eu estou pronto para te perdoar e te dar uma nova chance. Comece a falar com o Senhor e diga: Senhor, obrigado. Obrigado porque, a despeito das minhas escolhas, das marcas da minha história, das memórias tão negativas, Senhor, apesar da reputação tão terrível que eu atraí sobre a minha vida, eu estou aqui nessa manhã, pronta para ser liberta, perdoada, aceito pelo Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Com seus olhos fechados aí, se você quer fazer uma aliança nessa manhã com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, e você quer levantar a mão para Ele e dizer: Senhor, eu preciso do teu perdão, eu quero uma nova vida, eu quero uma nova chance, eu quero ser transformado por esse amor, pelo teu poder, eu quero te servir. Levante a sua mão aí onde você está e diga, dê um sinal para o Senhor, dizendo: eu quero, Senhor, e nós queremos orar por você. Todos com os olhos fechados, essa é uma oportunidade. Nós estamos aqui na presença daquele que transforma vidas, e você pode dizer isso: Senhor, eu quero. Levante a sua mão bem alta e diga: eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, apesar da minha história, eu quero, Senhor, aleluia, aleluia, glória a Deus. Diga: eu quero, Senhor, muda a minha história. Te adoramos, Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor. Não podemos medir além da nossa compreensão, do nosso entendimento. Obrigado pela tua graça, Senhor. O Senhor não mediu esforços, o Senhor sendo o Rei de toda glória, habitando num lugar puro e celeste, o supremo Criador, o Senhor se humilhou e veio a esse mundo caído, sujo, manchado. O Senhor se fez homem, o Senhor caminhou por essas ruas empoeiradas e sujas, o Senhor transitou no meio de homens perversos, mulheres malignas. O Senhor sofreu, o Senhor foi para aquela cruz, o Senhor foi cuspido no rosto, foi espancado, colocado na cabeça uma coroa de espinhos, o Senhor foi açoitado, o Senhor foi posto no madeiro, um objeto de maldição, foi despido de suas roupas e foi levantado entre o céu e a terra como um espetáculo horrendo. O Rei dos Reis, o Senhor do universo fez isso por amor, para nos alcançar, para nos limpar. O Senhor tomou a nossa morte, a nossa condenação, o nosso pecado, a nossa dívida, e nos fez justos aos olhos do Senhor. Obrigado, Pai. Quando essas mãos se levantam aqui dizendo: eu quero uma nova vida, Senhor, Pai, o Senhor conhece a sinceridade do coração, e assim como a vida de Tamar, Raabe, Ruth, Batseba, Maria e tantas outras mulheres ao longo da história, da mulher que foi flagrada em adultério, assim como elas foram transformadas, assim como aquela de quem o Senhor expulsou os 7 demônios foi transformada, e elas se tornaram seguidoras, fiéis ao Senhor. Transforma a vida de cada uma das minhas irmãs e dos meus irmãos nessa manhã, que levantam a mão para o Senhor dizendo: preciso de Ti, Senhor. E a nós resta somente dizer muito obrigado. Obrigado pela Tua graça e pelo Teu perdão. Nós Te adoramos, Pai.
em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém.